Olá, aprendiz de historiador, seja muito bem-vindo ao canal Histórias da Antiguidade. Já se inscreva no canal e deixe o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Hoje iremos dar continuidade à história de Joseph Mengele, especificamente em seus experimentos macabros. Havia uma sombria aura pairando sobre a rampa de entrada de Auschwitz-Birkenau, onde os destinos eram selados com crueldade e desumanidade. Entre os guardiões da morte, um nome ecoava com temor: Mengele. Ele vagava entre as fileiras de judeus que chegavam, seus olhos ávidos buscando mais do que apenas vítimas. Mengele tinha uma predileção macabra por anomalias físicas, buscando entre os recém-chegados aqueles que desafiavam a norma. Anões, gigantes, aqueles com pés tortos eram como troféus em sua mente distorcida. Não bastava simplesmente o extermínio. Mengele queria estudá-los, desvendar os mistérios de suas diferenças antes de selar seus destinos em câmaras de gás. Entre as fileiras, seu olhar também se voltava para os ciganos e judeus com heterocromia, uma marca peculiar onde os olhos carregavam cores distintas. Um colega de Mengele, um outro sádico envolvido nos horrores do KWA, compartilhava seu interesse mórbido por essa peculiaridade. Assim, sob o olhar gélido de Mengele, as pessoas com heterocromia eram marcadas para a morte. Seus olhos, não apenas janelas para a alma, mas objetos de desejo para a pesquisa perversa, eram arrancados de seus corpos para serem enviados aos colegas, onde mais horrores aguardavam. Em seus experimentos médicos, a maioria das vítimas eram crianças, as quais viviam em alojamentos separados dos demais prisioneiros e recebiam um tipo de tratamento um pouco melhor que os demais. Em 1985, Moshe Ofer, um homem que sobreviveu aos horrores impiedosos de Auschwitz, ergueu as sombras do passado para compartilhar sua história. Ele disse: Mengele nos visitava como se fosse um tio bom e legal, que sempre nos trazia agrados, como chocolate ou presentes. Antes de usar o bisturi ou a agulha, ele dizia para não ter medo que nada ia acontecer conosco. Então ele injetou substâncias químicas e fez uma cirurgia na coluna do meu irmão, Tibi. Ao longo dos experimentos subsequentes, Mengele cruelmente fixou alfinetes em nossas cabeças, deixando cicatrizes que persistem como testemunhas silenciosas de nossa tortura. Em um fatídico dia, ele levou Tibi embora, mantendo meu irmão afastado por vários dias. Quando finalmente o trouxeram de volta, sua cabeça estava totalmente enfaixada, uma macabra tapeçaria escondendo os estragos infligidos. E, de maneira devastadora, Tibi exalou seu último suspiro nos meus braços. Mengele utilizava crianças como sujeitos de seus experimentos pessoais, ao mesmo tempo em que contribuía para as atividades do KWA. Ele participou ativamente de uma pesquisa sobre o desenvolvimento da cor dos olhos, aplicando uma substância fornecida por um colega nos olhos de crianças e recém-nascidos. Os resultados dessas experiências eram diversos, indo desde irritação e inchaço até casos extremos de cegueira e até mesmo morte. Um prisioneiro encarregado de zelar pelos gêmeos judeus escolhidos para os experimentos, relatou como as crianças reagiam emocionalmente e fisicamente ao tratamento. Ele disse: foram coletadas amostras de sangue, inicialmente dos dedos e depois das artérias, em algumas ocasiões, 2 ou 3 vezes por vítima. As crianças gritavam e se contorciam para evitar serem tocadas, mas a equipe recorria à força quando necessário. Além disso, gotas foram aplicadas em seus olhos, algumas crianças receberam nas 2 vistas, enquanto outras em apenas uma. As vítimas eram submetidas a dores insuportáveis com esses procedimentos. Suas pálpebras inchavam até se fecharem, enquanto uma sensação de queimação consumia seus olhos. Na década de 1930, os gêmeos emergiram como uma área de pesquisa genética humana de destaque. Antes da Segunda Guerra Mundial, Verschuer e outros pesquisadores biomédicos empregavam gêmeos para explorar a base hereditária de diversas doenças. Antes da era nazista, esses pesquisadores buscavam o consentimento dos próprios gêmeos ou de seus pais para dar prosseguimento às investigações, porém, recrutar um número suficiente de gêmeos para tais estudos era uma tarefa árdua. Em Auschwitz, Mengele capturou centenas de pares de gêmeos entre os judeus recém-chegados nos transportes e os ciganos Roma mantidos prisioneiros lá. Nunca antes um pesquisador havia tido acesso a um número tão significativo de gêmeos para estudo e experimentação.
Com uma voz áspera e autoritária, Mengele deu ordens severas à sua equipe, exigindo que medissem e registrassem meticulosamente todos os aspectos dos corpos dos gêmeos. Seus olhos gélidos faiscavam com uma determinação cruel enquanto ele comandava a extração de grandes volumes de sangue dos corpos frágeis dos gêmeos. A cada punção, o ar ecoava com os gritos de dor, ecoando pelas paredes sombrias do laboratório. Mengele não mostrava misericórdia, imerso em sua busca obsessiva pelo conhecimento distorcido que apenas os gemidos agonizantes dos gêmeos poderiam fornecer. Mengele não se limitava a usar gêmeos em seus experimentos, mas também os assassinava simultaneamente para realizar autópsias em seus corpos. Após examinar os resultados das autópsias, ele enviava alguns dos órgãos para o KWIA. Loren Andreas Menache, judeu, no campo número A12.090 relatou: receberam ordens para nos aplicar injeções em todo o corpo. Devido a essas injeções, minha irmã adoeceu gravemente e seu pescoço inchou com uma infecção severa. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde passou por cirurgias dolorosas, sem o conforto da anestesia, em condições primitivas e desumanas. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.